Vamos começar a experiência de determinação do calor latente de vaporização da água. A primeira coisa que eu vou fazer aqui é colocar 20 ml de água na proveta. A partir do becker, com muito cuidado, deixando a água escorrer pela parede da proveta. Observo o volume na graduação da proveta até chegar aos 20 ml. Muito cuidado. Tente manter um fluxo contínuo. Quando o menisco, a parte de baixo do menisco, chegar aos 20, é aí que você para. Vou deixar isso para cá. Agora eu coloco o termômetro dentro da proveta. Posiciono o fogareiro, tiro a tampa, posiciono o fogareiro aqui embaixo. E a primeira coisa que eu vou fazer é determinar o tempo que a temperatura da água dentro da proveta, o tempo que leva para passar do 40 até 80 graus Celsius. Do 40 a 80 graus Celsius. Agora ela está marcando perto de 24. Eu vou colocar a chama aqui embaixo, vou aquecer. Quando chegar ao 40 eu começo a marcar o tempo. Usei o cronômetro. Agora eu acendo o fogareiro e aguardo a temperatura passar dos 40. Vou deixar o termômetro paradinho, quieto, lá no fundo. 35, 36, 37, 38, preparo o cronômetro, 39, 40, comecei. Esse tempo é muito importante. A temperatura vai subir, 47, 48, 50 graus Celsius. Enquanto isso, eu registro o tempo aqui. Procuro não movimentar muito o ar para manter a chama o mais uniforme possível sobre a proveta. Porque minha intenção aqui, nesse primeiro momento, é determinar a potência útil fornecida de calor, potência de calor fornecida para a água. Quanto calor que a água está aproveitando para aumentar a sua temperatura. (75), preparo o cronômetro para parar o tempo. Parar. 80, 79, 80. Deu. Agora eu vejo aqui que o tempo, agora desligo, apago o fogareiro e vejo que o tempo que registrado foi esse. Eu vou colocar esse tempo aqui em segundos, então 1 minuto e 12, vou descontar os centésimos. 1 minuto e 12, 60 segundos mais 12, 72 segundos. É o tempo de aquecimento. A massa inicial de água são 20 gramas. Se a temperatura inicial dessa medida aqui foi 40 graus Celsius, a temperatura final foi 80 graus Celsius. O que eu tenho que fazer agora é pegar a massa vezes o calor específico, vezes a variação de temperatura,
e dividir pelo tempo de aquecimento. Então são 20 gramas de água, 40 graus Celsius de variação de temperatura, foi do 40 até o 80, e vou dividir pelo tempo de aquecimento. Tempo de aquecimento 72 segundos. Vamos fazer essa conta. Não se acanhe em fazer a conta na calculadora, não tem problema. Então isso aqui dá 20 vezes 40, 800 dividido por 72. Isso deu 11,1. 11,1, tá bom. Esse valor é a potência útil do fogareiro, ou seja, quanto calor que a água aproveitou para ter sua temperatura aumentada. Esse é o calor sensível. Calor sensível usado pela água por segundo para ter sua temperatura aumentada. Ele usou de toda a potência que o fogareiro forneceu para esse conjunto todo, para o ar e tal, 11,1 calorias por segundo a água usou para aumentar a sua temperatura, para ter sua temperatura aumentada. Tá bem, agora eu marco isso aqui na tabela de baixo. Tabela que era potência, agora o volume inicial de água. Eu vou dar uma olhada aqui. A variação de volume é muito pequena. Muito pequena. Aumentou muito pouco porque ela aqueceu, um pouco evaporou e um pouco aqueceu. E porque aqueceu também dilatou. Dilatou o vidro e dilatou a água. Então eu vou desconsiderar essas dilatações. Vou desconsiderar. É detalhe demais para esse experimento aqui. Bom, agora o que eu vou fazer? Eu vou considerar o volume inicial, novamente 20 ml. O tempo de ebulição eu vou considerar 270 segundos, que são 4 minutos de aquecimento. E a massa inicial, quando a água chega ali aos 98, 100 graus Celsius, 100 e poucos graus Celsius, a densidade da água está em torno de 0,96 gramas por ml. Então a massa de água, quando você multiplica os 20 gramas de água pelo 0,96, você encontra ali 19,2 gramas de água, que é o que eu pus na tabela. Tá aqui. Agora eu vou aquecer novamente a água e esperar ela entrar em ebulição e contar 4 minutos, 270 segundos de ebulição. Coloco o termômetro lá dentro, acende o fogareiro e aguardo a água entrar em ebulição. A temperatura agora está subindo rapidamente, ela está 67, já está por 70. Preparo o cronômetro novamente, não se afobe. 0 o cronômetro. E quando a água entrar em ebulição, a gente aciona o cronômetro. Observa a temperatura lá no alto. O 100 está bem aqui no limite da proveta, então dá para acompanhar tranquilo. Tem muito ainda para a água entrar em ebulição. Deixa o fogareiro quieto, não mexe nele. A água já começa a borbulhar bastante e a temperatura
Tá lá nos 97, 98. Já está evaporando. Uma parte do calor é sensível, outra parte já é latente, que ele já está aproveitando para evaporar. Mas, quer dizer, não é uma coisa assim, até aqui aquece, até aqui começa a evaporar. Até aqui aumenta a temperatura, para e começa a evaporar. Não é assim. A coisa é mais distribuída um pouco. Bom, agora chegou a temperatura 101 graus Celsius. E agora eu vou contar 4 minutos. Pronto. Agora 4 minutos. A temperatura chegou a 103 graus Celsius. Deixa o termômetro quieto lá no fundo da proveta. 102. E a temperatura para de subir. Porque agora a água não mais aquece, não mais aumenta a sua temperatura. Esse calor que a água está aproveitando agora, que vem do fogareiro, é calor latente, é calor usado para evaporar e não é calor para mudar a temperatura. Por isso a temperatura para de subir. Aí você vem me perguntar, professor, mas não é a 100 graus Celsius que a água tem ebulição? É, mas lá embaixo tem vapor também, não é tão simples assim, né? Então vapor pode ser temperatura maior do que 100 graus Celsius, não tem problema. E não depende só da questão da temperatura, depende da pressão, né, do ambiente. Existem vários fatores que a gente não vai considerar aqui. O que está acontecendo é que a temperatura parou de subir e a partir de agora todo o calor que entra na água é usado para transformar a água em vapor. Não é mais usada para aumentar a temperatura como antes. Um minuto e 43, 45. Vai até 4 minutos. 4 minutos aquecendo e eu vou tirar o fogareiro. Vejo 4 minutos ali, tiro o fogareiro. E aí vocês vão ver o que vai acontecer. Eu fiz algumas vezes antes de registrar isso aqui. Então, alguns métodos eu usei. Eu mantive as condições iniciais de massa 20 gramas, temperatura inicial nos 40, temperatura de aquecimento, temperatura final 80. Mas o tempo de aquecimento foi mudando. Então na primeira eu mexi o termômetro, eu levantava o termômetro aqui e ficava mexendo o termômetro numa altura média aqui da onde estava em ebulição, antes, né, onde estava aquecendo, no meio da água. Ficava mexendo o termômetro. Mas eu acho que isso é muito difícil para vocês ficarem fazendo, é perigoso também. Então eu preferi fazer parado no fundo. Eu fiz 2 vezes e encontrei valores 431, 653, mexendo no meio. Aí eu fiz mais 2 vezes parado no fundo e os valores não foram ruins não. O que eu registrei, mantive as mesmas condições iniciais aqui de massa, temperatura inicial e final, os tempos variaram, claro. E os valores que eu encontrei depois parado no fundo foi 595, 759 e agora essa que eu estou registrando. Vamos ver o que vai acontecer. Temos 3 minutos e 32, 33. Quando chegar aos 4 minutos eu paro de aquecer. Eu tiro o fogareiro daqui. 3h40. A temperatura continua lá, 102,5 graus Celsius. 13h53, 13h54, 57, 58, 59, 60. Pronto. 4 minutos, parei. Agora eu venho aqui, desligo, apago o fogareiro, tranquilo. Apaguei. O que eu vou fazer agora? Eu vou pegar o termômetro, ele está um pouco quente, não se preocupe com isso. Você tira um pouquinho da água aqui dessas paredes aqui da proveta, deixa escorrer um pouco essa água de volta para dentro da proveta.
tira um pouco a água da parede. Bem delicado você fazer isso, senão você vai quebrar o termômetro. Tá. Agora deixa o termômetro quieto ali. Pode parar o cronômetro, não tem problema. Agora a gente tem que ir para a calculadora. Bom, o calor latente se calcula a potência vezes a temperatura de ebulição dividido pela variação de massa. Vocês devem saber já porque a potência vezes a temperatura, o tempo de ebulição que é o valor que eu estou colocando aqui, porque isso aqui, potência vezes o tempo, dá calor. Isso é calor, é energia. Energia por massa. Calor por unidade de massa. Agora eu vou substituir os valores aqui. Vamos ver. A potência que eu achei lá em cima, 11,1 dividido pelo volume final, que eu vou verificar agora. Eu vejo aqui, ó, desta aqui, 15, 16. Eu olho a parte de baixo do menisco, 16 ml. 16 ml vezes 0,96 me dá... O que eu quero isso? Eu quero a massa de água que está ali dentro. 15,36. Anota esse valor na tabela. 15,36. E põe na sua conta. Então ficou assim, ó. Potência vezes o tempo dividido pela variação de massa. Então é 11,1 vezes 270 dividido pela massa inicial, que era 19,2, menos o 15,36 que você achou agora. Joga isso tudo lá no seu calculador. Eu vou fazer aqui 11,1 vezes 270 dividido por 19,2 menos 15,36. Ele me deu 780,5. Faz a conta, vai lá o valor. Então esse é o último valor que eu encontrei, foi o pior de todos. Não tem problema. Dadas as condições do experimento, a gente não pode ficar esperando grandes coisas não. Eu elaborei esse experimento aqui, o valor tabelado é 540. E eu encontrei 780 aqui. Outros valores que eu encontrei, né? Cada vez que você faz, você encontra um valor diferente. Pelo menos dentro da mesma ordem de grandeza a gente encontrou. Por exemplo, eu não encontrei um valor muito ruim, como 2, ou 15, ou 30 mil. Eu encontrei 780. Alguma coisa dentro da faixa dos 540, perto. Já tá bom. Já dá para demonstrar, para entender um pouco do que significa o que eu fiz e proponho para vocês fazerem. Ok? Até logo!